Uma das dificuldades apresentadas em questões envolvendo análise combinatória é o fato do candidato não saber qual fórmula ele utilizará: arranjo, combinação ou uma permutação simples. Nesse caso, eu vou apresentar um exemplo aqui embaixo que esclarecerá um pouco sobre o que utilizaremos aqui nessa questão. A banca ela pede a quantidade de maneiras distintas de se escolher 5 papiloscopistas, entre 3 homens e 2 mulheres. Eu vou criar uma situação hipotética onde eu tenho homens e mulheres. Inicialmente, vamos incluir alguns nomes aqui para homens. Nós temos então o Carlos, o Anderson e o Antônio. E entre as mulheres, nós temos Jéssica, Lúcia, Sônia e Maria. Quero criar comissões que tenha 2 homens e 3 mulheres. Vocês vão perceber que tanto faz nós colocarmos os homens primeiro ou as mulheres primeiro. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, vamos criar uma situação aqui hipotética. Um dos casos pode ser uma comissão com Carlos, Anderson, Jéssica, Lúcia e Sônia. Muito bem. Temos então uma comissão com 5 pessoas, onde nós temos 2 homens e 3 mulheres. Agora eu vou inverter a ordem. Então, vamos começar a comissão com a Sônia, depois a Lúcia, depois a Jéssica, depois o Anderson e depois o Carlos. Veja que as comissões são iguais. A ordem dos nomes não interfere no resultado. Então, se a ordem não interfere, então nós temos uma combinação. Então, o nosso cálculo nessa questão gira em torno de combinação, ok? Utilizaremos arranjo apenas quando a ordem fizer diferença. Vamos à resolução. Para calcularmos a quantidade de maneiras distintas de se escolher esses 5 papiloscopistas, usaremos combinação, já que a ordem dos elementos não vai interferir no resultado. Vamos colocar as informações de forma resumida. Nós temos então 15 papiloscopistas, dos quais 8 são homens e 7 são mulheres. Agora, nós temos que escolher grupos de 5 papiloscopistas, dos quais 3 são homens e 2 são mulheres. Agora, nós faremos esse processo de cálculo em 2 etapas. Primeiro, nós escolheremos os 3 homens e, em seguida, escolheremos as 2 mulheres. Vamos, então, à primeira etapa. Escolher os homens é a primeira etapa. Nós temos, então, uma combinação de 8 homens tomados de 3 em 3. Então, vai ficar 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. Muito bem. Então, vai ficar 8 fatorial em cima, 3 fatorial multiplicado por 5 fatorial, que é 8 menos 3. Então, em cima nós temos 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Faremos até aqui para simplificar com o 5 fatorial que está no denominador. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Agora nós vamos cancelar o 5 fatorial com o 5 fatorial. Agora já podemos simplificar novamente o 6 em cima com o 3 e o 2 embaixo. Então, a combinação de 8 papiloscopistas tomados de 3 em 3 representa 8 vezes 7, que é 56. Concluímos a primeira etapa. Vamos à segunda etapa, que é escolher as 2 mulheres papiloscopistas. Nós temos 7 mulheres, então é uma combinação de 7 papiloscopistas tomados de 2 em 2. Então é 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 7 menos 2 fatorial. Vamos resolver o denominador, vai ficar 7 fatorial no numerador, dividido por 2 fatorial vezes 5 fatorial. Vamos expandir o 7 fatorial
7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Cancelo o 5 fatorial do numerador e do denominador. Cancelo o 6 com 2. 6 por 2 dá 3 e 2 por 2 vai dar 1. Então, a combinação de 7 papiloscopistas tomados de 2 em 2 vai ser 7 vezes 3 dividido por 1. 7 vezes 3 vai ser 21. Então, concluímos a primeira etapa. Podemos escolher os 3 homens de 56 maneiras. Concluímos a segunda etapa. Nós podemos escolher as papiloscopistas de 21 maneiras. Agora, o total de maneiras, nós utilizaremos o princípio fundamental da contagem, que diz que se esse processo é formado por 2 etapas, então o total de maneiras será o produto das 2 etapas. Então, 56 vezes 21 vai dar 1176. Então, nós podemos fazer grupos de 1176. Isso garante que a alternativa C está correta.